agora, no Metrópolis. A ideia foi escrever um livro de memórias da infância, assim. Eu lembro muita coisa de quando eu era pequeno e me estranha muito que as pessoas às vezes fingem que nasceram adultas, né? Quando falam seus 10 filmes preferidos ou 10 músicas preferidas, todo mundo começa com 30 anos, né? De um lado nós temos aqui o elevado mais conhecido como o Minhocão, do outro lado são esses prédios. Com gente que mora aqui, vamos conhecer um dos apartamentos. Podemos subir para conhecer seu apartamento? Vamos lá. Vamos lá então. É grande, meu! A gente começa o Metrópolis de hoje com literatura. O escritor Antônio Prata conversa comigo e com Manuel da Costa Pinto. O Prata escreve roteiros para cinema e para televisão e assina também uma coluna semanal de crônicas no jornal Folha de São Paulo. Ele já tem 10 livros editados. O último dele está aqui na minha mão, ó. Nu de Botas. Um livro... Eu acho que, para mim, mistura um pouco, não é só crônica, né? Memórias, mistura um pouco os gêneros, né? Boa noite, Antônio. Boa noite. Isso o Manuel pode falar pra gente, ele que entende de literatura. Não, era a minha primeira pergunta, desculpa. Era essa? Adoro! É a minha primeira pergunta também pra você. Porque, assim, são textos diferentes dos que eu escrevo no jornal, né? Na Folha são textos curtos, que são mais comentários. Geralmente não tem uma história. E esses textos são histórias, com começo, meio, fim, personagens e tal. Eu acho que ele é chamado de crônica primeiro porque eles são, em uma grande parte, autobiográficos, e depois que ele também não tem... Não é ficcional, né? Não é ficcional e tem uma diferença do conto, né? Eu acho que o conto é uma coisa mais fechada em si mesma, assim. Esses textos são mais abertos, o narrador aparece mais e tal, mas... Eu chamo de histórias. Pode ter uma exageração em algum momento, mas assim, é tudo parte da sua memória afetiva, da sua vivência de criança, né? Então, acho que é por isso que é uma crônica com esse lado meio memorialístico mesmo. Mas não é também, sabia? Assim, tem muito texto que não é memória, tem muito texto que é inventado. E nas crônicas também, nas crônicas de jornal, tem muito texto que eu faço em primeira pessoa fingindo que me aconteceu algo que não me aconteceu. Mas você lança vamos dizer, uma isca para o leitor que é como se fosse vivido. Né? O que importa é isso. Na verdade, a gente nunca sabe se o que está num livro, seja de ficção ou de crônicas, é vivido ou não. O negócio é o pacto, o chamado pacto ficcional com o leitor, né? E você estabelece esse pacto, você viveu aquilo. E no caso do Nu de Botas, eu acho que o fato de você ser filho de um escritor foi decisivo, né? Porque você teve uma infância que muita gente reconhece, muito leitor se reconhece daquelas suas memórias, inventadas ou não, mas tem umas coisas muito singulares lá, né? Porque você tem um pai que não é um pai convencional. Eu acho que tem vários textos do livro que são isso, que são o choque de uma criança com esses pais não convencionais, assim. E minha mãe também. Um pouco por ele ser escritor e um pouco por ele ser quem ele é. E um pouco por ser daquela época, assim, eram pais, eles não eram hippies, mas eles eram da geração hippie. Então tem uma tentativa de educar os filhos de uma maneira não ortodoxa, que muitas vezes é uma coisa linda e muitas vezes dá numa tragédia, numa tragicomédia, né? Quando os pais não percebem que os filhos não têm idade para saber certas coisas e resolvem explicar coisas do sexo e tal. Tem um exemplo aqui que é maravilhoso, que as crianças veem uma cena de sexo oral e o pai fala, gente, isso é normal, tá? Todo mundo faz isso, né? Dá exemplo. Isso que dá ser filho do Mário Prata, né? Não tem, assim, você não vai ter uma educação sexual convencional também, né? Pois é. Depois a gente ficou mais velho e educou ele um pouquinho melhor, né? Naquela época a gente não tinha ainda essa possibilidade. Bom, já que a gente está falando do Mário Prata, eu consegui achar no arquivo uma das peças escritas por ele e que são um pouco aqui o cenário do seu livro. E a gente separou um trechinho para você de casa ver também. Será que quando botar essa língua a gente olha? Eu pensei que não fosse acabar de
primeiro lugar, eu tinha uma fixação muito grande nos anos 60, mas hoje, nos anos 80, que eu estou clareando melhor esse negócio, é que a cultura dos anos 80 é uma retomada cultural dos anos 60. E o limbo deve ser o lugar mais chato de toda a infinidade. Infinito, você quis dizer. É isso aí. O que deve ter de bebê chorando, mijando, vomitando, já pensaram? Nem pensar. Filho meu, batiza. Olha só, ele falou assim que ele tinha uma fixação pelos anos 60. E você tem uma fixação pelos anos 80 ou não? Eu acho que não é uma fixação, é assim, a gente fala da época que a gente, assim, eu passei a minha infância nos anos 80, né? Ele passou a dele, no caso dele, passou a infância e a adolescência nos anos 60, ele entrou na adolescência nos anos 60. Então, eu acho que é um pouco isso. Os anos 80 aparecem no livro, não é uma questão estética, assim, é porque era ali que eu estava quando eu era pequenininho. E, no caso dele, eu acho que tem uma coisa mais forte dos anos 60, porque os anos 60 foram anos muito marcantes, né? E os anos 80 não são tão marcantes assim, né? Não dá para falar que a Cyndi Lauper mudou a maneira do mundo ocidental funcionar. Ou o Bozo. Ou o Bozo, derrubou a cultura judaico-cristã. Embora tenha tentado, talvez. Mas tentou, pode ser. Agora, você, olhando, tendo esse distanciamento, né, dos anos 80, você consegue enxergar que consequências ou que traços esses anos 80 deixou em você, assim? Tem alguma coisa? Bastante. Por exemplo, eu acho que uma coisa as pessoas falam, tem muitas referências pop, o Bozo e tal, né? E isso é uma coisa que antigamente na literatura era uma coisa um pouco afetada, né? O cara queria botar referências pop, botava... Nos anos 70 começa a aparecer, e no começo dos anos 80, muito Bamba na literatura, né? Como uma coisa pop, era um enxerto, assim. Agora, no meu caso e no caso da minha geração, o nosso repertório é inteiro feito de Bambas e Bozos e Tom e Jerry e tal. Eu tenho muito mais horas, assim, no meu HD tem muito mais horas gravadas de Hanna-Barbera do que de Proust. Então, na hora que eu vou falar do passado, é isso que aparece, né? Então, eu acho que isso é uma marca. De onde vem esse título, Nu de Botas? Quem lê o livro sabe, mas explica para o nosso espectador. Era o meu jeito que eu gostava de viver naquela época, na minha tenra infância. Eu não gostava de usar roupa até uns 3 anos. E por questões óbvias, né? Ninguém, acho que se pudesse escolher, usaria roupa. É muito mais confortável não usar. E eu gostava de usar bota porque bota é a única parte da roupa do super-herói que você pode usar sem estar fantasiado, né? Não dava para usar a capa do super-homem todo dia, assim, para jantar. E bota era permitido. Então, durante, eu acho que um bom ano da minha vida, um longo ano da minha vida, eu fiquei muitos momentos nu de botas. E aí isso aparece 2 vezes no livro e aí foi pro título. Essas crônicas você foi escrevendo assim, pinceladas? Era um projeto que você já tinha de reunir mesmo esses seus relatos, essas memórias da infância? Como é que foi? Foi um projeto mesmo. Eu resolvi, eu trabalhei, eu fiz um livro institucional para uma escola, que é a escola que eu estudei pequenininho, dos 2 aos 6, chamada Escola Viva. E para isso eu fiquei assistindo aula nessa escola. E aí fiz o livro lá para a escola, era não sei quantos anos de aniversário da escola. Mas me vieram muitas histórias minhas à memória, assistindo aula com as crianças e tal. E eu falei, quero escrever sobre isso. Eu percebi que eu lembrava muito. E aí comecei a escrever e guardar esses textos, até que eu achei que já tinha um conjunto legal. Uma outra coisa eu tinha publicado, mas eu já tinha escrito para o livro mesmo. Eu não tenho lembrança nenhuma quando eu tinha 4, 5 anos. Tem um pouco de memória inventada que os meus pais me contam. Eu me impressiono um pouco com essa história aqui de você lembrar tão assim. Pois é, tem gente que não lembra nada, tem gente que lembra muito. Eu conheço gente que não lembra, que só começa a lembrar aos 20 anos. Tem a mãe de um amigo meu que não lembra de nada antes dos 20. Eu lembro muito da infância. Agora, o que eu não lembrava também, eu inventei, né? Tem muita coisa que eu lembro de um fragmento de uma história. Eu lembro de uma cena, e aí para escrever isso eu tive que puxar para frente e para trás dessa cena e inventar esses personagens e tal. Agora, você escreve muito da perspectiva de um garoto daquela idade, quer dizer, você não está fazendo um livro, a gente falou aqui em memória e tal, quer dizer, ele é um livro memorialístico mais ou menos, porque, na verdade, ele tem as suas memórias, mas narradas do ponto de... Você reinventou o seu ponto de vista pequeno, né? Quer dizer, é uma coisa curiosa, porque tem uma percepção do ridículo, das ironias e tragédias da vida que são adultas, mas estão muito bem vestidas nessa personagem criança,
né, jovem? Foi o que eu tentei fazer, assim, foi criar histórias fiéis às emoções que eu tive naquele momento. E eu lembro muito disso. Eu lembro muito de situações constrangedoras, de medo, de primeiro dia de aula. Morte de animais, né? Morte de animais, várias histórias com animais. Então eu tentei, a partir das emoções que me sobraram na memória, recriar uma narrativa que fosse do ponto de vista dessa criança. Claro que isso, como é que eu posso saber se isso é fiel ou não, né? Porque é um cara de 36 anos tentando falar como uma criança. Por melhor que eu fale, deve ter muito sotaque do adulto ali. Não, é verdade. Tem projeto novo aí? O que você está escrevendo agora? Olha, eu trabalho na Globo, né? Eu sou roteirista da Globo. Eu estou fazendo um projeto para lá, de uma série. E estou pensando qual vai ser meu próximo projeto literário, assim, qual vai ser o próximo livro. Eu não sei ainda. Tem algumas coisas em mente, mas eu não gosto de falar, que senão eu fico me sentindo em dívida já, que promessa é dívida. O seu livro anterior, Ao Nu de Botas, né, que era o meio intelectual, meio de esquerda, reunia crônicas publicadas sobretudo no estado de São Paulo, né? Tipo, você foi para a Folha. Você pretende reunir os textos da Folha em livro? Pretendo, assim, eu pretendo sempre, como cronista de tantos em tantos anos, quando eu achar que já tem um conjunto legal, peneirar. É legal, porque você peneira o que você escreveu, você vê o que sobrevive, aí você reescreve, melhora os textos e faz uma seleta. Olha, eu diria que já tem, viu? Muito obrigado. Já tem. Vocês são muito Olha, generosos. é muito comum ver pessoas assim, conversando, vendo alguém ler, gargalhadas com seus textos. Ou, assim, às vezes a Marina e eu, por telefone, a gente comenta os textos. Ela já deu dica aqui 2 vezes, dos 2 livros, né? Já. Ela já deu no bloco de dicas do Metrópole de Domingo, já deu dicas dos seus livros. Então, acho que está na hora de você reunir em livro as últimas. Vou pensar na sua dica. Obrigado, fico feliz de saber que você gosta. Valeu, Antônio. Antônio, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, valeu. Muito legal. Pois bem, o site lá Blogotech lançou esta semana um novo vídeo da sua série A Takeaway Show. Em português, um show para viagem. O protagonista é o hermano Rodrigo Amarante, captado interpretando suas canções pelas ruas de Paris. Veja um trecho dessa performance e o Metrópolis volta depois do intervalo. Saudade, eu te matei de fome. E tarde eu te enterrei com mágoa. Se hoje eu já não sei teu nome, teu rosto nunca me deu trégua. Milagre seria não ter o amor, essa flor perene que brota na lua negra, que seca mas nunca morre. O elevado Costa e Silva, carinhosamente ou ironicamente chamado de Minhocão, surgiu nos anos 70 como uma solução para o tráfego intenso do centro, mas virou um símbolo dos problemas paulistanos: falta de qualidade de vida, congestionamento. Só que o Minhocão também pode ser inspirador para os artistas. E a gente começa hoje uma série de 3 reportagens com alguns exemplos do elevado como muso. O Cunha Júnior abre a série visitando um apartamento que dá de frente para o Minhocão e cuja janela se abrem todos os domingos, esparramando arte pelo polêmico elevado. De um lado nós temos aqui o elevado, mais conhecido como o Minhocão. Do outro lado são esses prédios, com gente que mora aqui. Vamos conhecer um dos apartamentos. Podemos subir para conhecer seu apartamento? Vamos lá. Vamos lá então. É grande mesmo. Vista do elevado. A gente resolveu morar aqui há 10 anos atrás porque a gente estava procurando um apartamento para ser uma república. E naquele momento a gente não tinha grana, todo mundo estudando, e aqui era o lugar mais acessível para a gente, financeiramente falando. O barulho de se morar no Minhocão é uma coisa extrema. Só quem mora por aqui faz ideia do que a gente está falando.
apartamento do Minhocão virou ponto de encontro desta trupe que, durante o ensaio, por acaso, descobriu o potencial das janelas que dão para o elevado. O som vazava um pouco para a janela, quando a gente via tinha uma pessoa diminuindo o passo, andando um pouco mais devagar e continuava. De repente juntava uma criança, uma mãe, aí a gente voltou e falou assim, gente, veio daí. Começamos a brincar com ideias, sabe? Ah, o que pode ir para essa janela? A gente está a 5 metros de distância do Minhocão. Parece próximo, mas para um ator projetar toda a sua voz para lá e a distância para você ter a dimensão de um boneco. Aqui você fala com que intensidade de voz? Por exemplo, uma fala. Ah, por exemplo... Nós não quer ver, mas tá na janela, nós vê. É ou não é? Entendeu? Viu? Funciona mesmo, hein? 2 horas antes, o apartamento se transforma em coxia e camarim. O Pernilongo quer ser amigo do Amaral? Ah, então dá um beijinho no Amaral, tá, Pernilonguinho? Nossa, achei espetacular, muito legal. Super legal a proposta. Fazendo vida pro Minhocão. É uma luz, uma floresta na aridez que é esse Minhocão para toda a região. Você acaba dando jeito de me conquistar, eu não desisto. Uma vez que ele foi ocupado para ser uma via de lazer, ele começa a abrir para você um desdobramento de 1000 possibilidades. Súditos, venham! Salvem-me! Jogarei minhas tranças para que subam! Ai, gente, às vezes eu tenho um pouco de dó. Isso aí é um pedaço de TNT trançado, querido. Custa 90 centavos o metro. Transformou o nosso domingo. É vida, é poesia. A gente ainda fez mais reportagens com artistas que usam o Minhocão como cenário ou inspiração para suas obras. E amanhã a gente continua a série mostrando o trabalho do fotógrafo e artista plástico Felipe Morosini. Fevereiro é mês de relembrar um movimento que marcou a cultura do país. Há exatamente 92 anos acontecia a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Uma ruptura dos padrões artísticos encabeçada por nomes como Oswald Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Heitor Villa-Lobos, Guilherme de Almeida e tantos outros. A revista Glaxon, um dos símbolos dos modernistas, foi republicada em edição comemorativa. Marcelo, a Semana de 22 completou 90 anos em 2012, mas todo mês de fevereiro a gente é quase que convocado a falar da semana, porque ela foi reverberando ao longo dos anos seguintes, né? Então, em 24 ainda sentiam-se os efeitos, né, da semana. Sem dúvida, em 24 e posteriormente, o eco vai persistindo. Né? Até hoje, no fundo, né? Isso. Como dizia o Guilherme, o eco ainda reboa no bojo de muita cabeça oca. E a releitura é muito interessante porque mostra a vitalidade eterna do movimento. A própria Glaxon tem ainda na sua capa, nos anúncios, uma referência constante nos estudos de comunicação, de propaganda, de artes gráficas. Né? Ou seja, o rompimento foi algo muito significativo com as tendências que havia no tempo. Aliás, a Glaxon teve um lançamento recente aqui na Casa Guilherme de Almeida, né, o lançamento de uma edição facsimilar que reproduz todas as edições, ainda acrescenta alguns números experimentais, vamos dizer assim, sim, né, compondo aí um belo conjunto histórico. A Glaxon também é um produto posterior à semana, né? Quer dizer, ela surge depois da semana e perdura até o ano de 23. Até o começo de 23, porque eles atrasaram o último número, né? Chegaram a juntar os dois últimos num só, o 8 e o 9. Eles venderam uma única assinatura, que
foi arranjada por um deles e a pessoa devolve, né? Diz, olha, eu não quero isso, não precisa me dar o dinheiro. Hoje em dia estaria todo mundo atrás desse exemplar original. Os anunciantes cortaram o patrocínio, né? A Lacta e o Guaraná Espumante. A Lacta estava aqui, são né? dois anúncios. Aliás, esse anúncio foi feito pelo Guilherme, Pelo né? Guilherme, exato. Que é autor da capa também. Não é uma ruptura absolutamente total, né? Pode parecer que o propósito era esse, de fato, mas você revendo a obra, você vê que as citações, as referências, a tradição, o diálogo é constante, né? O Guilherme disse que o objetivo não era destruir, mas construir, e que eles não demoliram nada a não ser aquilo que já estava por si só caindo e precisava ser renovado. A cantora e bailarina guineana Fanta Konaté se apresenta amanhã em São Paulo. Ela toca acompanhada da trupe Djembendon, no Sesc Pompeia. Este show ainda terá a participação especial de Fabiana Cosa, Tião Carvalho e Simone Sou. Olha que dica bacana. Veja um trecho de uma apresentação de Fanta e a gente se vê depois do intervalo. O Metronome acaba de lançar clipe novo. Love Letters traz a volta de um grande cineasta à direção de videoclipes. Michel Gondry comanda a câmera e mais uma vez surpreende com uma obra que brinca com o antigo jeito de fazer cinema, uma inspiração para ele. Filmado em um plano sequência, a câmera vai revelando aos poucos em que cenário a banda está tocando. Bem ao estilo de Gondry. Dá uma olhada, é com esse vídeo que a gente encerra o Metrópolis de hoje. Uma boa noite para você e até amanhã. Keep on writing.